Senhor, amém. Quem já cumprimentou quem está ao seu lado, cumprimente quem está ao seu lado. Dê a paz do Senhor para esta pessoa. Diga a essa pessoa que bom que você veio hoje na casa de Deus, amém. Deus abençoe aos líderes pelo trabalho que hoje foi apresentado, a celebração das tribos. Nós fazemos isso uma vez ao mês para glorificar a Deus, para entregar ao Senhor o trabalho de todo um mês que é realizado através das células de homens, mulheres, jovens e também através das crianças. Deus abençoe os irmãos e irmãs que nos dão a honra e está cultuando a Deus conosco hoje neste lugar, amém? Quem trouxe a Bíblia? Os irmãos me ouvem bem embaixo? Está chegando bom o som lá atrás? Tá bom? Quem trouxe a Bíblia, por gentileza? Livro dos Juízes. Eu vou compartilhar uma breve reflexão com a igreja. Hoje o culto começou alguns minutos além do nosso horário convencional, devido à chuva, né? Aqui parece, pelo que me falaram, foi só uma chuvinha rápida, mas lá onde eu moro, no Tarumã, né, pastor? Parece que estavam jogando pedra seca em cima do telhado. Foi uma chuva bem forte, bem forte. Fica difícil até para a gente entrar no carro, que o carro fica na frente da garagem, bem onde fica a descida da água. É impossível entrar no carro sem encher o carro de água. Livro dos Juízes, capítulo de número 16. Deus abençoe os irmãos que hoje vieram trabalhar aqui na igreja por livre, espontânea necessidade, né? Essa noite furtaram a fiação da igreja, mas o evangelista Ismael, Deus abençoe sua vida. Cadê o homem? O neném, né? Deus abençoe o evangelista Ismael, o diácono Ribamar, os demais irmãos que estiveram aqui hoje. Conseguimos restabelecer a energia elétrica da igreja, né? Quando é que vai parar isso, pastor? Só quando a gente fizer essa laje e levantar essa parede aqui na nossa lateral. Quem furtou subiu lá pelo vizinho, segundo vizinho, passou por cima da casa desse e desceu aqui dentro da igreja. Mas nós vamos orar para Deus achar esse camarada e converter ele. Deus fazer uma obra, né, no coração desse camarada. Vou levar Juízes 16, versículo de número 22. Depois que nós lermos o verso 22, nós vamos ler o versículo 30 e o versículo 31. Ontem nasceu a Aurora, né? A filha da Beatriz. Mais uma criança para a igreja e mais uma para a nossa família, né? Acredito que amanhã ela sai do hospital, vem para casa. Nasceu bem a menina, comprida que só. A cara do diácono Geliel, toda a cara do diácono Geliel, a neném, né? Mas uma lindeza, a neném, né? A lindeza, ela já nasceu falando pix. Geração já atualizada, né? Não é da geração do TED, Dog. Essa juventude não sabe nem o que é isso. TED, Dog. Você sabe o que é o jovem TED ou Dog? Sabe não, né? Você sabe o que é pix? Sabe, né? Então, acho que essa semana também o Heitor já está dando ar da graça. Completaram-se as 40 semanas, né, amor? Né? Acredito que essa semana o menino vem
vamos fazer uma semana de festa já no Ribamar. Uma semana sem dormir. Só embalando o menino. Já que o Rony sabe o que é isso, né? Verso 22 do capítulo 16. Em seguida nós vamos lá para o verso número 30 e 31. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Verso 30. E disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Amém? Podeis assentar. Deus abençoe a vida de todos. Eu peço colaboração das crianças, que façam silêncio, tá bom? Que criança fizer silêncio no final do culto, já que o Ribamar vai pagar um pirulito para cada um, menino. Fechou? Fechou. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto da palavra de Deus, um texto épico, um texto que nos traz grandes reflexões acerca de um homem que nasceu com tudo aquilo que outros homens gostariam de ter de Iacob Hermínio, mas não foram presenteados por Deus. E o que é, pastor? Que todos os outros homens buscaram e não tiveram, ou buscam e ainda não têm. Uma promessa de Deus. Sansão foi concebido, tira um pouco do médio, por intermédio de uma promessa da parte de Deus. Foi gerado por um propósito que Deus já tinha estabelecido sobre a vida dele, antes de ele nascer, antes de ele estar no ventre, antes de seus pais pensarem em ter um filho. Deus já tinha uma promessa, um projeto e um objetivo para a vida de Sansão quando ele nascesse. Tão grande eram os projetos de Deus, que Deus colocou para o seu pai Manoá algumas restrições acerca de Sansão. Ele disse que o menino não iria cortar o cabelo, ele não iria tomar bebida forte e também não iria tocar em absolutamente nada que já não tivesse mais vida. Essas foram as imposições e a condição que Deus colocou sobre Sansão para que ele pudesse viver uma vida debaixo da promessa. E aqui nós já começamos a aprender de que toda promessa de Deus condicionada a nós, existe um preço a ser pago, existe um preço a ser entregue. O preço da promessa que estava sobre Sansão era não tocar em nada que não tivesse vida, não tomar bebida forte e não cortar os seus cabelos, não poderia tocar nos seus cabelos. Por isso dá-se o nome de que Sansão era nazireu, por não poder ser efetuado o corte do seu cabelo, porque nós sabemos, como leitores da Bíblia, que a fonte
que gerava esta aliança entre Deus, Sansão, e a promessa que havia sobre eles era o seu cabelo. Se ele cortasse, não é que a força dele iria embora, mas seria um símbolo de que a aliança entre ele e Deus havia sido quebrada, rompida, não pela parte do Senhor, mas pela parte do próprio Sansão. Sansão cresce com os holofotes virados para ele. Todo mundo olhava o cuidado com que os pais tinham a seu respeito e pensavam consigo: o que é que este menino tem de diferente dos demais meninos? O que é que essa criança tem de diferente das demais crianças? Quando Sansão se torna um adolescente, essa é a mesma pergunta: por que é que ele é cuidado de uma maneira diferente dos demais? Parece que o amor dos seus pais para com ele não é o mesmo amor que eles têm para com os seus demais irmãos. Quando ele chega na sua juventude, permanece o mesmo questionamento: por que é que Sansão é cuidado, separado dos seus irmãos? Cuidado com ele é diferenciado. Nós precisamos olhar para esse texto histórico e entender que, de fato, quando Deus deposita uma promessa sobre algo, quando Deus quer fazer algo através da vida de alguém, esse zelo vai ser ainda maior. Esse cuidado da parte do próprio Deus vai ser ainda maior. Sansão, ele tinha tudo para ser o melhor pregador. Sansão tinha tudo para ser o melhor cantor, levita. Sansão tinha tudo para ser o melhor líder. Sansão tinha tudo para ser o melhor pastor. Sansão tinha tudo para ser o melhor governante. Só que quando ele cresce, seus olhos voltaram para uma mulher. E essa mulher, nós sabemos que ela foi o ápice da queda, que foi acontecendo de uma forma gradativa na vida de Sansão. Nós somos conhecedores da história, nós somos leitores da Bíblia, então nós sabemos que Sansão tinha todas as possibilidades, não só de se destacar, mas de permanecer no referido destaque, não só de se levantar, mas principalmente de permanecer sobre os seus pés, não de ser simplesmente o melhor, mas ser uma referência para quem viesse ter com ele, pudesse estar com ele. Só que por alguns acontecimentos, por algumas situações, Sansão começou a declinar. Sansão começou a tirar o seu foco das promessas, dos projetos, dos planos, dos cuidados que Deus tinha para ele, e começou a olhar para as suas necessidades. Pastor, mas tem algum problema eu olhar para a minha necessidade? Não tem problema nenhum. Até porque nós somos humanos. Então olhar para a sua necessidade, para a nossa necessidade, não há nenhum problema. O problema é quando a nossa necessidade se torna prioridade, além das vontades que Deus tem para nós, além dos planos que Deus tem para nós, além dos princípios que o Eterno tem para a nossa vida. Não tem problema nenhum eu olhar para a minha necessidade. Mas quando a minha necessidade, lembre-se, todas as vezes que a sua necessidade vier de encontro ou tiver um conflito com uma promessa que Deus tem para você, não priorize a sua necessidade, priorize a promessa de Deus. Todas as vezes que a sua necessidade vier de encontro com um posicionamento que Deus reservou para você, não priorize a sua necessidade, priorize a geografia profética que Deus quer projetar na sua vida. E Sansão não atentou para isso, o evangelista Ismael. Ele olhou para a sua necessidade, e quando ele olha para a sua necessidade,
ele começa a fazer coisas que não era natural, que não era normal, não fazia parte do seu caráter. Como, por exemplo, começar a falar para os seus pais o que ele queria fazer, ao invés de perguntar se os seus pais o apoiariam na sua decisão. Sansão começou a ter domínio das suas próprias emoções, das suas próprias convicções, dos seus próprios interesses, dos seus próprios desejos. Ele não perguntava mais para o seu pai, para a sua mãe, se eles estavam de acordo com o seu relacionamento com aquela moça, se eles estavam de acordo em ele se aproximar daquela mulher e desposá-la, ou o tempo devido para que esse relacionamento pudesse acontecer. Fato é que Sansão desce para a terra dos filisteus, e quando Sansão desce para a terra dos filisteus, lá nos braços de Dalila, diz a Bíblia de Aconisa Lejânia que ele vai brincar com a sorte. E quando ele brinca com a sorte, quando ele pensa que ele tinha força, a Bíblia nos fala que os homens, os filisteus, tinham raspado a sua cabeça. Quando ele achava que a aliança estava intacta, a aliança tinha sido rompida. Quando ele achava que o seu vigor espiritual estava de pé, a sua força espiritual tinha caído. Quando ele achava que a presença de Deus estava dentro dele, a presença de Deus já tinha se esvaído da vida daquele homem. E quantos de nós não caímos na cilada do adversário das nossas almas? Quantos de nós não deixamos ser levados pelas nossas necessidades, pelas nossas prioridades? A gente fala: hoje eu não vou orar, eu vou orar só amanhã. Amanhã a gente já não ora, deixa para orar no outro dia. Hoje eu não vou ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia depois. Não, eu vou lá, é só uma conversa, é só um telefonema, é só um encontro, é só uma mensagem. Não tem nada a ver. Nesse nada a ver, Sansão se debruça sobre o colo daquela mulher e ela tira dele a coisa mais importante que ele tinha. O que era, pastor? Eram os seus cabelos? Não eram os seus cabelos. O que era, pastor? Era a sua barba? Não eram as suas barbas. Não eram as 7 tranças que ele tinha. Não eram as suas tranças. Não é a beleza de Sansão que acaba. Não é a formosura dele que acaba. O que Sansão tinha de mais importante na sua vida era a aliança que ele tinha com Deus e que Deus tinha com ele. Você já prestou atenção que a nossa história, a nossa caminhada, muitas das vezes, ela está composta, 60% da nossa vida é de perdas e 40% a gente consegue manter o equilíbrio que nós chamamos de ganho. Na nossa história a gente precisa estar mais preparado para perder do que para ganhar. E quando Sansão entende que o que ele tem de mais precioso se vai embora, se acaba, se perde, quando ele acha que ele consegue dominar sobre os seus adversários, a Bíblia está dizendo que os seus adversários o amarram, que os seus adversários o prendem, porque assim que o diabo faz com a gente, quando a gente acha que tem aliança e não tem mais, a gente acha que domina e não domina mais, a gente acha que pode e não pode mais, o nosso adversário tem todo o controle sobre a nossa vida, o nosso adversário tem todo o controle sobre as nossas emoções. Aquele dia que a gente diz: hoje eu não vou orar porque eu estou cansado, a gente acha que é o cansaço, mas é o diabo amarrando a gente para não sair de casa para orar. Aquele dia que a gente diz: hoje eu não vou para o culto porque hoje eu estou com dor de cabeça, o problema não é dor de cabeça, o problema é que a gente está amarrado nas garras do nosso adversário e a gente não encontra força para se levantar, para se erguer. Por que, pastor? Porque quando a aliança é quebrada, quando a aliança é rompida, a conexão que tinha entre mim e o sobrenatural, entre mim e o Senhor, ela vai se esvaindo. Por exemplo, tem crente que ele está quebrado, ele está destruído, as suas emoções estão destruídas, a sua casa está por um fio, a sua vida financeira, meu irmão, está lá embaixo, está quase na lama, mas ainda assim tem uma aliança, porque ele preservou essa aliança. E o crente que tem aliança preservada, ele não vem para a igreja porque tem dinheiro,
Sansão e Deus foi rompida. E aqui ele tem na sua vida o maior de todos os declínios, porque o texto bíblico diz que ele achava que tinha, mas ele não tinha mais. Ele achava que era, mas ele não era mais. Por quê, pastor? Ele sabia que as tranças eram a fonte da sua aliança, da sua força. E quando ele sentiu que as tranças não estavam mais sobre a sua cabeça, ainda assim, com seu vigor físico, ele tenta lutar contra os seus adversários. Por quê, pastor? Porque ele achava que esse negócio de aliança era de tranças e alianças eram só conversas. Ele achava que não precisava da aliança intacta para ele ter a força que ele tinha. Ele achava que não precisava ter as suas tranças arrumadas para ele ter o poder que ele tinha. E tem hora que a gente acha: eu não preciso de orar, eu não preciso de líder, eu não preciso de cultuar, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Eu consigo fazer porque eu sou inteligente, porque eu sei, porque eu sou esperto. A Bíblia diz que Pedro sabia pescar, Pedro sabia remar, Pedro sabia costurar rede, sabia lançar rede. Mas teve um dia que ele foi para alto mar e voltou sem nada. Por quê, pastor? Sem aliança. O que acontece com Sansão? A Bíblia diz que ele é amarrado. Ele é levado para a terra dos filisteus. E agora aquele homem que tinha promessa se torna um escravo. Ele não passa de um escravo. Ele é só mais alguém no meio da multidão. Eu não sei se você conhece, mas tem gente que tem tudo para dar certo no ministério, não dá. Tem gente que tem tudo para crescer na presença de Deus, mas não cresce. Tem gente que tem tudo para ser um bom líder, mas não consegue. Tem gente que tem tudo para se levantar, mas não se levanta. Tem gente que sabe manusear a palavra melhor do que eu. Tem gente que se pegar um instrumento desse, se for para cantar, canta. Se for para pregar, prega. Faz tudo com maestria, sabe as notas, sabe tudo, mas não consegue se firmar para nutrir uma aliança com Deus. Sansão é o retrato dessa geração. É uma geração que tem tudo para dar certo, mas não consegue se levantar. É uma geração que tem tudo para ser bem sucedido no ministério, mas não consegue se posicionar. É uma geração que tem tudo para ser projetado para uma caminhada com Deus, mas não consegue se manter firme. Por quê, pastor? Porque priorizou as suas necessidades. Aquele homem respeitado agora é um escravo na terra dos filisteus. Colocam ele para girar o moinho junto com os bois. E as coisas ficam ainda pior quando tiram a sua visão, furam seus olhos, e agora ele não tem mais visão nenhuma. O que lhe resta é trabalhar na moinha, girando o moinho junto com os animais. Os filisteus olhavam e zombavam dele. Olha para cá. Olha para cá. Os filisteus olhavam e diziam: não é esse aí o tal Sansão, o forte, o líder de Israel, aquele que julgava o povo de Deus, agora não passa de um escravo moedor. Coisa mais doída da nossa alma é quando alguém olha para alguém que um dia já teve no altar de Deus e sempre pregava. Não era esse aí que cantava, não era esse aí que liderava, não era esse aí que fazia, acontecia, e agora está aí tomando cachaça, dançando forró.
ali jogado na lama, entregue na boca. Não é esse daí aquele que era o destaque dentro de Israel. E agora olha a sua realidade. Chicote nas costas de Sansão, pega nas costas de Sansão. Mas eu amo muito a Bíblia. Eu amo muito meu Deus. Por quê, pastor? Porque o verso de número 22 vai dizer o seguinte: que o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, tornou a crescer novamente. O que isso quer dizer, pastor? De onde é que vem a força de Sansão? A aliança do seus cabelos. Se a força de Sansão vem dos seus cabelos, eu entendo que Deus está tomando a iniciativa de restabelecer com Sansão novamente a sua aliança. O que eu entendo, pastor? Só que a gente já está cansado de ouvir que Deus é um Deus de oportunidades. Deus está dando para Sansão uma nova oportunidade. Diga para quem está do seu lado isso, que Deus é Deus de oportunidades. Deus está dando a Sansão uma nova oportunidade. Escuta isso. E a pergunta que eu faço para você: o que é que você faria se Deus desse para você uma nova oportunidade? Deus sempre nos dá duas oportunidades. A primeira oportunidade não gera um sacrifício meu. Por quê, pastor? Porque a primeira oportunidade já foi gerado o sacrifício na cruz. Mas a segunda oportunidade vai gerar um tipo de sacrifício. Porque Sansão entende que através do nascimento dos seus cabelos, mais uma vez, Deus está restabelecendo com ele a sua aliança. E por esse fato, Sansão ora a Deus, dizendo: Senhor, me dá força. Eu quero me vingar dos meus adversários. Eu quero, Senhor, ter de volta o que eu já tive um dia. Eu quero ser o que um dia eu já fui. Eu quero buscar novamente, Senhor, a tua presença, uma conjectura minha. E aí está tendo uma festa no templo do Deus Dagon. Sansão fala para o moço que está guiando ele. Pegaram Sansão amarrado nos pilares centrais do templo, para que ele fosse zombado mais uma vez. Eu imagino que o templo era enorme. Sansão foi amarrado no pilar do templo. E aqui está o segredo desse texto. Por quê, pastor? Porque Sansão faz a sua última oração e ele disse: morra eu com os filisteus. Sansão sabia que ele não sairia mais daquela condição de escravo. Pergunta: por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque o problema dele não é a falta de força. Força ele está tendo. O problema agora é que ele não tem mais visão. Não adianta um crente ser forte se ele não tiver visão. Se ele não saber para onde ele está caminhando, se ele não saber para onde ele está indo. Então Sansão é colocado no pilar
O propósito